Mas eu quero saber dos bastidores. Não tem como eu não explorar a história do Léo, porque assim, cara, dormir no chão do galpão para um faturamento de 5,5 bilhões. Então, a minha pergunta vai ser muito... não tem como eu não explorar essa parte. Eu queria que você dividisse um pouco com a gente a sua história e qual a influência que seu pai, o Edmar, teve na sua mentalidade, que eu sei que ele atuou muito firme em cima do mindset. Eu assisti recentemente o filme da Richard Williams, e eu vi o seu pai, claro que eu não conheço a tua história como você, mas eu vi muito dele naquilo que o seu pai deve ter feito com vocês, né? Cara, primeiro assim, né? Meu pai, ele é admirável, que ele é muito foda, ele é muito positivo, Gilcel. Muitas vezes ele me liga e fala assim, aí, Léo, como tá? Eu falo, pai, tô na rotina aqui, descascando pepino aqui o tempo todo. Ele, se for pepino pequeno, então usa canivete. Não usa faca grande para pepino pequeno, não. É isso mesmo. Ele não esquenta com problema. Então, assim, eu também já criei uma casca que eu falo, cara, vai ser muito difícil você me ver fraco, porque eu tenho uma habilidade para resolver problema muito grande. Mas a habilidade de resolução de problema, você vai criando conforme você tem casca e tem conteúdo e tem caixa, né, para isso. E aí, meu pai, quando nós éramos pequenos, eu, meu irmão e minha irmã, ele fazia um exercício com a gente, Juscel, que eu só consigo entender isso hoje. Quando eu digo hoje, é de 10 anos para cá. Ele reunia eu, meu irmão e minha irmã enquanto crianças, e tinha uma lousa de giz de cera mesmo, e ele sempre falava assim pra gente, onde vocês querem chegar? Cara, era um treco assim louco, porque isso tinha rotina. Não era algo esporádico, ele estava mexendo no nosso mindset. Meu pai tem a 4ª série primária. Meu Deus. Meu pai não é formado. E aí ele falava assim, onde vocês querem chegar? E criança, cara, solta cada coisa, né, que Deus duvida. Você fala um monte de coisa. Tá bom, fulano que você tá querendo chegar, quem já chegou nesse lugar? Então ele ficava instigando a gente a entender que dava para chegar em algum lugar, mas que algumas pessoas chegavam em algum lugar menor e outras chegavam em algum lugar maior. E aí ele falava para mim e para o meu irmão e para minha irmã 3 coisas. Ele falava que nós tínhamos que pensar muito grande. Então, ele sempre usava analogia, né? Mira na lua. Se você chegar na metade do caminho, já é algo muito grande. Pensa grande, pensa grande, pensa grande. Mas isso não era de forma esporádica por espasmos. Era todos os dias. Caraca. Segunda coisa que ele falava, ele não empreendia. Mas ele falava, um dia vocês vão ter o negócio de vocês. Um dia vocês vão ter os negócios de vocês. E a terceira coisa que ele falava era, vocês precisam ser muito bons em tudo aquilo que vocês fizerem. Se você for um lixeiro, você precisa ser o melhor. Se você for um taxista, você precisa ser o melhor. Se você trabalhar numa indústria, você precisa ser o melhor. No que você for fazer, você precisa ser o melhor. Então, como nós crescemos a nossa infância, e essa é a fase que você está em fase de formação da sua personalidade, do seu mindset, cara, hoje todos os projetos que eu olho, eu não consigo entrar em projeto pequeno. Eu até ajudo a pessoa, dou feedback, mas eu não consigo estar no projeto pequeno porque não está dentro do que eu acredito. Eu sempre procuro ser o melhor naquilo que eu vou fazer. Cara, e para ser o melhor, você tem que estudar, você tem que praticar, você tem que errar, você tem que acertar. Tem muita gente que fala, a gente aprende com erro. Não, a gente aprende com os acertos. O erro te mostra os caminhos para você não ir, mas a grande realidade é que a gente aprende com os acertos que a gente faz. E aí, quando eu olho para essa construção, cara, eu me sinto muito forte, porque eu construí uma mentalidade forte. Só que no meio do caminho, Juscel, indo para a segunda parte que você perguntou ali, né, sobre quando a gente começou, eu estava na Coca-Cola, meu irmão na Sadia, e meu pai dava treinamento na DM por todo o Brasil. Cara, a gente estava dentro de uma zona de conforto legal. Não é zona de conforto, porque eu cresci muito dentro da Coca-Cola. Eu, com 29 anos que eu saí da Coca, eu comandava um time de 1.200 pessoas. 85% da Coca-Cola, da regional que eu trabalhava, estava sob a minha gestão. E era um bom cargo, só que eu não tinha mais para onde evoluir. Né? Só acima só tinha o dono. E aí, um dia nós vimos uma Kombi vendendo produto de limpeza na rua e a gente falou, cara, é isso. Vamos montar a Natura dos produtos de limpeza. Mas, com uma falta de maturidade,
enorme, estupenda, sabe? Porque às vezes a gente acha que tá fazendo alguma coisa muito legal e você vai partir para alguma coisa nova e você fala, cara, eu vou arrebentar. Uhum. Eu saí da Coca-Cola, Jussiel, eu jurava que em 3 meses eu ia estar rico. Porque eu tinha feito coisas muito legais na Coca, mas é diferente. É igual se eu for entrar dentro do seu segmento, cara, eu vou ter que aprender. E se eu não tiver humildade de entender que eu não sei, provavelmente eu vou bater com a cabeça no muro, eu vou ficar dando murro em ponta de faca. Sem conhecimento, você só é um burro motivado. Né? Tem uma frase que fala justamente isso, né? Na Sem conhecimento, é isso, né? Você é motivado, mas você não tem o conhecimento, então você vai trabalhar feito um louco. Você usou um termo sensacional. Se falar assim, quem que é o Léo, o Lei e o seu Edmar, quando começou? 3 pessoas motivadas. Qual que era o plano? Não tinha plano. O plano era fazer o negócio acontecer. Plano de fazer o negócio acontecer não é plano. Plano é você detalhar o como você vai fazer. Com prazo, com ferramentas, com processos. Cara, a vontade, ela é importante. Eu acho que ela é decisória, né? Quando nós fomos lá na XP com o Benchimol, a pessoa falou, qual o ponto mais relevante? A pessoa ter fome, a pessoa ter garra. É sim, mas se você tem garra, você precisa entender que você precisa estudar, precisa implementar, precisa ter muitos comportamentos que são mega importantes. Cara, resiliência. Se eu não tivesse resiliência, eu não tinha aguentado. Cara, 2 anos no chão de um galpão. E tem gente que pergunta hoje, né, Léo, mas por que 2 anos? Cara, porque eu não sabia sair daquela situação. 2 anos, cara, é muito tempo se a gente for avaliar. Você era escravo da sua falta de conhecimento. Essa sua frase foi a que mais me marcou no curso. Eu era escravo da minha falta de conhecimento. Eu estava ali no chão sem saber sair, sem conhecer sobre financeiro. Por isso que hoje eu falo, né? Quer transitar nessas várias áreas? Porque quando a gente começa a empreender, e se você quiser escalar, a gente sempre pensa assim, né? Eu tenho um negócio de vendas, eu vou me dedicar em ser um grande vendedor. É um ótimo passo. Só que quando você vender muito, provavelmente você vai ter que se dedicar na sua área de logística, se você tiver indústria, na sua indústria. E aí a indústria tem inúmeras derivações, né? A indústria tem a parte de qualidade, tem a parte de produto, tem a parte de P&D, tem laboratório, tem tanta área, manutenção de máquinas. E, cara, você vai ter que aprender sobre vários detalhezinhos. Aí você fala assim, não, vou contratar um profissional melhor que eu. É claro que tem que ser melhor que você, mas você precisa entender para pelo menos conversar com essa pessoa. Senão você fica caindo na ideia furada do time. É igual, por exemplo, um dos cores do meu negócio hoje é marketing. Cara, eu tenho um time de 55 pessoas de marketing. Se eu não souber conversar sobre marketing e ficar acreditando em 100% das coisas que me contam, provavelmente quando o resultado não estiver vindo, como que eu vou descer para ajudar o meu time? Uhum. E se tem uma coisa que eu acredito o líder tem hora que ele precisa descer. Ele tem que descer, o time precisa de apoio, o time se inspira. Por exemplo, quando teve o Covid, né? 2019. E aí, cara, aquela incógnita... 2020, né? Aquela incógnita, o que vai acontecer, vai mandar embora, vai ficar o povo doente, o povo morrendo. Falei assim, eu vou descer. Eu não vou descer pro tático, eu vou descer pra operação. Qual que era a minha principal função na época do Covid? Ficar andando pela empresa pro time me ver. Pro time ver que eu tava junto com eles. Para eles sentirem minha energia. Por quê? Porque quando a liderança tá junto, é igual quando a gente vê os filmes de guerra, que os reis, que os generais, eles iam junto com a linha de frente. Então, para mim, uma das principais funções não é o rei ficar sentado atrás de uma mesa ou o gestor ficar sentado atrás de uma mesa quando as coisas não estão acontecendo. Quando as coisas não estão acontecendo, ele tem que descer para trabalhar junto com o time e mostrar para o time como faz. Porque se o time não está entregando é porque ele não sabe fazer. Se ele soubesse, ele entregaria, mas eles não sabem. Então, acho que um pouco disso aí.